Eu tô. Vamos sim, Amandinha. Você consegue colocar top em modo de exibição. Top. Massa, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo sobre saúde mental e produtividade em tempos de coronavírus, né, de Covid-19. E a gente vai descobrir que esse é um assunto muito mistificado, na verdade, que sofre também um fenômeno muito grande de romantização. Então, antes da gente começar a bater um papo sobre isso, Cícero vai ficar passando os slides para mim. Ele está compartilhando a tela porque o meu computador é um pouquinho lento. Então, pode passar, por favor, Cícero. Antes da gente começar a bater um papo sobre isso, me apresentando um pouquinho para vocês, meu nome é Amanda Andrade, eu sou pós-júnior da FEGEP, né? Participei da federação no ano passado, tenho quase 3 anos do movimento Empresa Júnior na conta, entre 2017 e 2018 fiz parte da Etis Consultoria, a empresa do Laurinha, que está aqui na call também, e ano passado eu tive a honra de ser presidente do conselho da FEGEP. Eu sou graduanda em psicologia e sou apaixonada por gente. E aí, antes de a gente começar a bater um papo sobre isso, eu também queria conhecer rapidamente um pouquinho de vocês. Então, eu queria que cada pessoa falasse rapidamente, assim, seu nome, o tempo de média que tem, qual a sua Jota e como é que está sentindo de viver esse momento, né? Como é que está sendo viver esse momento numa frase mesmo. Então, bem rapidinho, eu queria que cada pessoa falasse isso. O nome, tempo de MEG, Jota e como é que está sendo viver esse período aí de quarentena. Meu nome é Gabriela, sou da Delta. Estou há mais ou menos 4, 5 meses no MEG. E para Delta está sendo bem produtivo a gente na quarentena e bem desafiador também. Top. Massa, Gabi. Eu sou Bruna, sou da Delta também. A gente começou no período passado, no fim do período passado, né? No fim do ano passado, no movimento. E, tipo, pra Delta tem sido desafiador, incrível. Mas pra mim, tipo, Bruna mesmo, tem sido uma montanha-russa. Tipo, tem dia que tá super incrível, tem dia que, meu Deus, eu não quero fazer nada. É isso. Entendo muito, Bruna. Super normal. A gente vai conversar sobre isso hoje. E aí, pessoal, todo mundo? Nome, Jota, tempo de média, como é que tá se sentindo aí durante a quarentena? Oi, eu também sou a Gabriela, eu sou da Delta, tempo de MEG, a gente começou em agosto. E em relação à quarentena, eu tô me sentindo, são várias emoções realmente, tem dia que eu tô muito sobrecarregada e tem dia que eu sinto um peso muito grande, porque eu sou da área de gestão de pessoas da Delta, então eu quero deixar os 15 membros com a saúde mental justamente perfeita, que ninguém se sinta sobrecarregado, que ninguém sinta tanto impacto assim com essa história de quarentena e de coronavírus. Então, eu acho que eu tô me sentindo bastante sobrecarregada. Nossa, entendo. Realmente, a área de pessoas é uma área que vai sentir um pouco mais, né, nesse período, porque tem que estar cuidando de todo mundo. E aí, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, na verdade, na apresentação, eu vou trazer algumas dicas que eu acho que vão te ajudar nessa missão aí. Ai, que massa. Eu adoro vocês da Etos de Psicologia. Laura, eu vi que tá aqui, ela ajudou demais a gente. Não sei se foi semana passada ou se foi na outra, mas assim, foi um momento incrível que ajudou a gente e tem ajudado porque o pessoal tá tendo constância nas atividades que foram propostas. Então, acho que hoje vai ser um momento muito legal. Eu disse para todo mundo vir e o pessoal tá entrando, porque acho que vai ser muito bom. Top. Massa demais. Deu todo um peso. Top. Meu nome é Leonardo, tenho 1 ano, quase 2 anos de média, mais fácil. E tô na FEGEP agora e, tipo, um sentimento que eu tenho muito, assim, é responsabilidade, dois, na verdade, responsabilidade e esperança, assim, pro futuro. Responsabilidade por estar, tipo, representando o movimento Empresa Júnior, por estar desenvolvendo ele, mas também responsabilidade frente à crise, assim, o que as nossas empresas juniores podem ser a resposta, assim, pro coronavírus, sabe? E esperança muito ligado à responsabilidade, assim, tipo, que eu tenho, tô vendo muitas ações, muitas, tipo, tem um potencial muito grande de virar um case de sucesso a nível nacional, assim, de soluções. Com certeza. Meu nome é Cícero, para quem me conhece, mas eu estou aí com
já tô no 1 ano de média. E bem novinho, mas já tô na FEGEP. E na quarentena tem sido, tipo, bastante desafiador, sabe? Então, a gente tá testando muita coisa nova e aí eu fico numa montanha-russa que nem Bruno falou. Tem dia que eu tô muito animado, tem dia que eu tô indo pra baixo e isso é uma coisa que vem alterando muito, oscilando muito e é normal, eu tô aprendendo a lidar com isso. Mas o sentimento na quarentena tá, tipo, muito positivo, assim como ela. Eu sinto que o que a gente tá fazendo agora vai entrar pra história, assim. Top demais. Meu nome é Taniere, eu tenho quase 1 ano e meio de MEG, tô na FEGEP, entrei na FEGEP esse ano, era da Ciclo, e na quarentena eu tô sentindo muito que é um período de mudança, sabe? Às vezes eu fico muito preocupada, assim, de como é que vai ser, tipo, até pós-quarentena, tipo, de como o mundo vai mudar, a vida social da gente vai mudar. E aí eu acho que tá muito isso também, de mistura de sentimentos. Às vezes eu tô muito preocupada, às vezes eu tô muito esperançosa, outras vezes eu tô muito ansiosa. Tá bem, tipo, diferente, assim. Então, galera, eu sou Hernandes, que hoje aí maior me conhecem. Sou pós-júnior da Ciclo, já estou aí quase 2 anos e meio dentro do MEG e compartilho muito do que vocês falaram, sabe? Tipo, em relação aos sentimentos, assim, é muito por dia mesmo, semana. Então, às vezes minha energia tá lá em cima, às vezes nem tanto, não só em relação à produtividade, e também esse em relação ao aspecto de, tipo, de como tá se adaptando a esse tudo do que está ocorrendo durante a pandemia, sabe? Tanto em relação à vida profissional, em relação à vida pessoal. Então, existem essas preocupações que são diárias. E aí? E tu, Laurinha? Eu não sabia se era pra me apresentar, porque eu tô aqui só de intrusa. Eu só vim escutar a Mandinha falando. Meu nome é Laura, eu sou da Etos. Eu tô no MEG há 1 ano, vai fazer quase 1 ano e meio agora. E como é que eu tô na quarentena? Acho que concordo muito com o Cícero, assim, tá muito uma montanha-russa. Tem dia que eu tô muito ansiosa, tem dia que eu tô com muita coisa pra fazer, então eu tô no dia muito cansada. Tem dia, tipo, hoje que tá mais tranquilo, assim, aí eu tô mais feliz, fazendo umas coisas aleatórias, assim. Mas tá um mix de emoções. Top. Falta alguém, gente? Oi, falta eu. Acabei de entrar. Oi, Luana, a gente tá... Tu entendeu o que é pra fazer? Acho que entendi. É pra falar meu nome, minha J, e como é que eu tô sentindo. Como é que eu Top, isso tô. mesmo. É isso? É. Tá. Meu nome é Luana. Boa tarde, gente. Boa tarde. Em relação à quarentena, assim, eu tô sentindo que eu tô de quarentena quando eu não ponho nem sair de casa, não posso fazer exercício, tá tudo fechado e tal. Eu tô bem preocupada com vários aspectos, né? Tipo, principalmente social. Mas em relação a mim, assim, eu tô bem equilibrada, tô bem tranquila. Eu sou uma pessoa muito, muito calma, assim, sabe? Então, isso me ajuda bastante. Não tenho o costume de sair tanto e tal, então isso também está interferindo muito na minha vida, só a rotina que eu não tenho, mas eu estou conseguindo trabalhar bem em casa, principalmente em relação à empresa, assim. Eu estou bem mentalmente, eu acho. Preciso, claro, de um Eu acho a acompanhamento melhor parte. psicológico. Preciso de um acompanhamento psicológico, eu não tenho dúvida disso, mas em relação a muita gente, assim, que tá, tipo, bem difícil, eu tô bem equilibrada. Top, Luana. Ficou Obrigada por faltando eu compartilhar. aqui. Certo, conta pra gente. Sou Ana, sou da FECAP Júnior, tenho uns 10 meses de MEG e acho que a maior dificuldade tem sido não sobrecarregar muitas atividades pelo tempo ocioso, digamos. Não querer trabalhar mais do que deveria para poder ocupar o tempo livre de estar em casa o tempo todo.
Entendo muito. Ah, eu fui guardiã da FECAP Júnior no finzinho do ano passado. Amo. Eu lembro. Amandinha, Então, só pra pessoal. tu. Eu mandei o link também para as que são guardiãs. Não sei se tu lembra do programa de guardiãs no passado, eram pessoas, e Lembro. desse semestre são empresas, né? Aí a FECAP Júnior é guardiã Massa da Delta, demais. inclusive. Massa demais. A Etos também é guardiã, então pode ser que entre mais gente também nesses já nos outros. Top. Top. Combinado. Pode passar, por favor, aí o slide, Cícero. Massa, pessoal. E aí, hoje a gente vai continuar. Primeiro, assim, eu queria deixar muito claro que isso é uma conversa. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou observação, não precisam digitar no chat, podem só tipo, liberar o microfone e falar mesmo para a gente bater um papo. O primeiro ponto para a gente refletir é que é muito comum existir uma certa romantização acerca do que realmente é saúde mental, sabe, nos dias de hoje. Eu vivenciei isso muito forte na época que eu fazia parte da Etos, porque o pessoal do curso, na minha época, era muito averso à ideia de empresa júnior, à ideia de trabalhar enquanto está na faculdade, porque eles associavam a ideia de um capitalismo. Então, na época que eu estava, não tenho certeza como está agora, né? Laurinha sabe isso muito melhor do que eu, mas na época que eu estava, assim que eu entrei, era muito difícil lá combater essa visão que eles tinham, que é uma visão muito romantizada do que realmente era a saúde mental, a visão do pessoal do curso de psicologia em geral. Laurinha aqui já disse que tá igual, né? A vida é difícil. Mas pode passar, por favor, Cícero. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que, poxa, as pessoas acham que porque você está com a semana cheia, porque você tem prazos apertados para ir fazer as suas entregas, porque você tem estresse, que tudo isso são fatores que são inimigos da saúde mental. Como se para você para você conservar, né, uma saúde mental boa, você não pudesse ter esse tipo de obrigação, esse tipo de aperreios que a gente tem comumente durante a semana. E aí pode ir passando, por favor, Cícero. Pode passar 2 vezes. Logo. E aí uma coisa para a gente ter em mente é que essas coisas fazem parte da vida. Né? O nome disso é vida, o nome disso não é falta de saúde mental, o nome disso não são atividades doentias, nada disso. A gente sabe, lógico, que a gente tem que tomar cuidado com o nível de carga de trabalho que a gente tem, mas é normal que a gente tenha pequenos estresses durante a semana. É normal que a gente fique aperreado com prazos curtos que a gente tem que cumprir. Tudo isso é normal, sabe? Uma vida com ausência disso seria uma vida extremamente monótona, que talvez nem nos fizesse bem na realidade, sabe? Então, é muito importante, para o começo dessa conversa, a gente tem em mente que a saúde mental não é viver numa bolha, não é estar na realidade alheia de problemas, alheia de desafios. Não tem nada a ver com isso. E aí, né, beleza, a gente já sabe o que é que não é saúde mental. Mas aí, com base nisso, o que é que finalmente é a saúde mental? O que é que a gente tem que se preocupar? O que é que a gente tem que ver a respeito disso? E aí, saúde mental é muito simples. A gente tenta tornar como se fosse algo super difícil, super distante do nosso dia a dia, mas saúde mental é você estar bem com você mesmo e você saber lidar com as exigências da vida. Esse ponto é super importante, porque aí a gente já vê que saúde mental não tem nada a ver com viver em uma bolha, né? Como estar ausente das responsabilidades. Não. Saúde mental é, de fato, você estar bem para poder lidar com isso. É você poder lidar com diferentes emoções, sejam elas agradáveis ou não. É você saber lidar com raiva, com felicidade, é você saber lidar com frustrações, com decepções, com felicidade, com tempo de sobra, é você saber lidar num período de pandemia com a sua rotina. Então, saúde mental não é você estar num Éden, num paraíso em que você não tem problema nenhum, não tem entrega para fazer, não tem meta para bater no final do mês. Não é isso. Saúde mental é você ter todos esses desafios e você saber lidar com isso no seu dia a dia. E aí tem alguns critérios que são super interessantes sobre o que é a saúde mental de fato, né? O que é que você tem que ter na sua vida para você poder garantir que você está tendo uma saúde mental legal? O primeiro ponto que é super interessante é ter atitudes positivas em relação a si próprio. Então, se você percebe que você não tem uma atitude relativa em relação a si, se você sempre acha que não vai conseguir bater aquela meta, que você não vai conseguir conquistar os seus objetivos, se você não tem uma autoestima positiva, uma autoestima regular acerca de você mesmo, poxa, tem alguma coisa muito errada aí. Talvez a sua saúde mental esteja prejudicada. Não é normal a gente se depreciar. Não é normal a gente não confiar no nosso potencial, sabe? Então, esse é um sinal, por exemplo, de que a saúde mental poderia estar abalada, quando você não confia na própria capacidade. O segundo ponto é crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Então, a gente já vê que saúde mental pode ter tudo a ver com produtividade.
saúde mental pode ter tudo a ver com ter uma rotina eficiente. Porque a partir do momento que a gente se autorrealiza, que a gente cumpre nossas metas, a gente consegue ter uma saúde mental muito mais plena, né? Muito mais realmente efetiva. Outro ponto é integração e resposta emocional. Então, de novo, é a gente saber lidar com diferentes situações, né? A gente tem inteligência emocional para lidar com isso. E não a gente estar numa semana difícil, em que a gente tem várias coisas para entregar e a gente não consegue sair do lugar, a gente só consegue chorar. Isso é um exemplo de uma pessoa que não está sabendo lidar com as próprias emoções, que não está sabendo lidar com aquela carga de trabalho, sabe? E que não está sabendo dizer não também quando é necessário. Outro ponto é autonomia e autodeterminação, que também tem tudo a ver com os pontos que eu já falei. E o outro também é a percepção apurada da realidade. Então, é você conseguir enxergar as coisas como elas realmente são, né? Não ter uma visão distorcida da realidade. E outro ponto é domínio ambiental e competência social, que diz respeito, de fato, a saber lidar com os outros, saber conviver em grupo. Então, esses são os pilares para ter uma saúde mental boa. Então, a partir disso, observando esses pilares, a gente já vê que ter uma saúde mental boa não tem nada a ver com passar o dia inteiro assistindo Netflix, com passar o dia inteiro conversando com os amigos, com passar o dia inteiro sem ter responsabilidades. Então, para a gente ter uma saúde mental equilibrada, não só no dia a dia típico que a gente está acostumado, mas no período atípico também, como é um período de pandemia, né? Um período de quarentena, a gente também precisa tomar cuidado com como está sendo a nossa rotina. Porque a partir do momento em que a gente não tem metas, a gente não tem entregáveis claros, a gente não tem uma rotina minimamente definida para a gente seguir, a gente não vai conseguir se dar bem nesses pilares, a gente não vai conseguir ter isso de forma equilibrada. E aí é muito provável que a falta de uma rotina minimamente estabelecida vá afetar a sua saúde mental, e não o contrário. Aí já desmitificando aquela parte que a gente conhecia, né, de saúde mental como algo romantizado. E aí, como eu falei agora para vocês, que a gente veio conversando, muita gente colocava, né, especialmente até pessoas que trabalham nesse ramo, até as pessoas, por exemplo, que estudam, algumas pessoas que estudam no Cefis, que é a realidade que eu estava acostumada a ver, colocavam a saúde mental e a produtividade como antagônicos, como alguém para poder prezar, realmente cultivar a sua saúde mental, não pudesse entrar numa logística de produtividade, uma logística mais acelerada, uma logística mais ágil. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver. Como vocês vão ver aí no próximo slide, o discurso que a gente deve adotar é o de saúde mental e produtividade, porque os dois podem andar juntos sempre, sabe? Eles não são antagônicos, eles não são coisas diferentes. Então, é muito importante, porque é muito comum que esse discurso vá surgir hoje em dia, sabe, nesse período de quarentena, dentro das EJs. É muito comum que algum membro que não tenha essa visão tão clara sobre o que é saúde mental e o que deixa de ser, o que afeta a minha saúde mental ou não, possa vir achar, por exemplo, vir a ter um discurso dizendo que, de repente, uma demanda que a EJ está passando vai afetar a saúde mental, que talvez a EJ devesse parar totalmente a atividade. É muito comum, é muito provável, na verdade, que algum membro que não está tão alinhado possa vir a ter esse discurso. E é muito importante que vocês, né, que são lideranças informais, formais, dependendo do cargo que vocês ocuparem hoje, das EJs, saibam muito claramente o que afeta a saúde mental do ser humano, o que não afeta. Como eu posso encaixar aqui e explicar para essa pessoa que tem uma rotina de produtividade, se dedicar aos trabalhos da EJ, se dedicar às suas obrigações, não vai afetar a saúde mental dela? Quer dizer, ele avaliou o teu, achou melhor. Oi? Eu achei que era alguém falando comigo. Certo. Então, tem isso muito claro, porque é muito provável que esse discurso nasça nesse período de quarentena. Esse discurso de que, será que a gente continuar trabalhando não é incentivar um descuidado com a saúde mental do membro? E não, gente. Não é, sabe? Isso é incentivar, na verdade, a saúde da empresa. E a gente pode fazer isso ao mesmo passo que a gente cuida da saúde mental dos membros. Na verdade, vai ser muito melhor que se tenha metas, que se tenha um trabalho compartilhado, feito de forma inteligente, do que deixar os membros sozinhos, soltos. E aí, uma dúvida, assim, com vocês, para vocês comentarem. Isso já rolou em alguma das EJs que estão aqui presentes? Delta, Etos, FECAP, não sei se entrou alguma outra depois. Esse discurso já rolou durante a quarentena de que esse posicionamento de como se a saúde mental fosse ser afetada por conta de alguma demanda? Vou dizer, assim, diretamente para mim, não. Mas eu recebo com constância alguns feedbacks sobre essas interferências externas, na verdade, atrapalhando o andamento do trabalho, que às vezes pode ser que uma demanda
pequena se torne muito grande, muito trabalhosa por conta de tudo que está acontecendo, sabe? Então é mais nesse sentido. Massa. Surgiu em alguma outra Jota também esse tipo de comentário? Acho que não, né? Massa. E aí, voltando, passa por favor o slide, Cícero. Obrigada. E aí, com base nisso, né, já que agora a gente já sabe que, poxa, saúde mental e produtividade não são antagônicos, não são coisas diferentes, como é que a gente pode estimular os nossos membros e até aplicar isso à nossa própria vida, né? Como é que a gente pode ter uma rotina que seja saudável e eficiente em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Como é que a gente pode trabalhar para ter esse equilíbrio entre a eficiência e a saúde, de fato? E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês, que algumas delas podem parecer um pouco óbvias, mas vocês vão ver que, tipo, a gente acaba não aplicando no dia a dia, que vão ajudar muito em como a gente pode especificar e detalhar mais essa rotina, né? Então, o primeiro ponto é estabelecer um horário de trabalho. Então, eu sei que, assim, durante a quarentena, a gente pode trabalhar em qualquer horário, né? Se a gente quiser, a gente pode. Mas não se deve fazer isso, porque a partir do momento que você faz isso, você está assumindo, até de forma inconsciente, que o seu trabalho pode vir a ocupar o dia inteiro, o seu dia inteiro, se for necessário. Sabe que você pode trabalhar de noite, de manhã ou de tarde. E isso não é algo bom para se pensar, especialmente agora, sabe? É muito importante que você tenha blocos definidos do que fazer e do que não fazer. É muito importante que esteja claro na sua cabeça que o seu trabalho é durante a manhã. E aí você pode usar o resto do dia inteiro para fazer pesquisas, para se capacitar, ou que o seu trabalho é durante a tarde, ou que o seu trabalho é durante a noite. É muito importante que você fixe isso na sua cabeça, de delimitar um horário para o trabalho, porque senão o seu dia inteiro vai ficar muito confuso. E a gente sabe que uma das coisas que faz com que o ser humano tenha equilíbrio é o estabelecimento de rotina. O ser humano, no geral, é um ser de rotina, é um ser de hábitos. Então é muito importante que a gente reafirme isso, né, durante esse período de quarentena. O segundo ponto, eu acho que é a melhor dica, assim, dessas que eu trouxe, é estruturar o dia em blocos. Isso vai ajudar muito com a produtividade. Então, você pode escolher os blocos de acordo com o que você achar melhor. O que eu mais gosto de fazer é de acordo com os turnos. Então, separar o dia em manhã, tarde e noite, por exemplo. E de manhã você vai dedicar a praticar exercícios, meditar, cozinhar, não sei, uma coisa totalmente para você. É o seu momento, que você vai cuidar de você. Isso vai ser muito bom para você ter um equilíbrio de fato, não se sentir sobrecarregado. Durante a tarde, você vai praticar o home office. Vai estar lá combinado. Todos os membros da EJ vão trabalhar de tarde. Vocês podem fazer um dia de como se fosse um coworking de verdade. Todo mundo está logado no Zoom, todo mundo está logado numa call. A call nem está acontecendo, tipo, nem é uma reunião de fato, mas é todo mundo saber que está trabalhando junto, sabe? Você abrir a câmera e está todo mundo lá com um caderno, trabalhando em alguma coisa. Pode ser super interessante ter esses pontos para a união da galera. De tarde, você também pode fazer aquele curso online gratuito que você está prometendo há um mês, que você não fez ainda. Você vai aprender alguma coisa nova. Então, você pode dedicar a divisão dos dias dessa forma. E de noite, você vai ver Netflix, vai ver um filme, vai acompanhar Big Brother. Então, dividir o dia dessa forma. E depois de manhã, eu vou dedicar o dia à minha saúde, à minha alimentação. De tarde, eu vou estudar, eu vou aprender alguma coisa nova. De noite, eu vou ver um filme, eu vou relaxar, eu não vou me preocupar com o que eu vou fazer de fato. É muito importante ter esse tipo de divisão, porque acaba que até ver Netflix o dia todo vai se tornar algo chato, vai ser cansativo, e você vai se sentir mal ao final do dia e ao final da quarentena também, porque você vai sentir que ficou, sei lá, 3, 4 meses, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, né? E você vai sentir que passou esse tempo todo de forma improdutiva. Isso vai fazer muito mal para sua autoestima e isso sim vai afetar a sua saúde mental. Uma outra dica que é muito importante é fazer pausas regulares durante o trabalho. A gente tende, e isso é muito normal, a acabar demorando a começar o trabalho ou algum tipo de atividade, porque a gente acha que vai demorar demais a fazer, porque a gente acha que vai ser cansativo, porque a gente acha que não vai conseguir fazer tudo naquele dia. E a partir do momento que você adiciona pausas programadas no meio do trabalho, isso pode te ajudar muito, porque esse momento vai ficar mais leve. Então, tem uma técnica muito interessante que também tem vários aplicativos dela, que é utilizar a Pomodoro, que são ciclos de trabalho. Então, a cada ciclo que você fizer de 20 minutos, 1 hora, você vai ter um descanso X de tempo também. Então, isso vai te ajudar a fazer com que esse momento seja mais leve. Alguém aqui já utiliza Pomodoro para trabalhar? Eu já, só que não para trabalhar, eu uso para estudar. Massa, tu já Para pensou? trabalhar eu nunca usei. Já usei para estudar. E assim,
pra mim super funciona, porque, tipo, a ideia seja 25 minutos, mas geralmente eu sei que aquela atividade, aquela situação eu vou fazer em 1 hora, então eu programo 1 hora do Pomodoro, e eu nem uso o Pomodoro, eu uso Floresta, porque eu fico feliz em ver eu construindo umas florestinhas. É um aplicativo, sabe? Tipo, você é o mesmo princípio do Pomodoro, da maçãzinha, mas aí, da maçã não, da outra fruta, esqueci. Mas aí, tipo, você fica construindo, assim, plantando florestinhas nesse tempo que você tá estudando e que você não mexe no celular. Aí, Eu assim, é uso, é muito muito massa. bom. E quando você junta uma certa quantidade de pontos, você consegue plantar uma planta real, assim. Eu Dá já um plantei prazer muito uma. grande, assim, de ver ela construindo. E, tipo, eu fico muito triste quando eu mexo no celular, por exemplo, e ela se destrói, ela fica Ela morre. seca. É. Minha gente, eu não sabia É muito não bom. conhecia esse aplicativo, que massa. É tipo, quando você junta, por exemplo, eu plantei uma árvore, aí você ganha uma quantidade de pontos. E aí, dependendo do tempo, você ganha mais pontos, que você ficou em concentração. Aí, quando você junta uma certa quantidade, tipo, os donos do aplicativo, eles plantam uma planta, eu acho que é na África, e eles mandam para você a foto da planta com o seu nome. Que massa. Acho que se eu mexesse no celular e minha planta coisasse, eu ia ficar deprimidíssima. As folhas caíssem assim, tô imaginando Não, agora. sério, eu ficava. Meu maior objetivo era da planta. Tipo, eu ficava assim, eu quero mexer no celular. Mas eu não eu quero plantar essa plantinha. Tipo, eu quero que ela fique verde. Eu não mexi. O meu estímulo era mais a planta do que a atividade que eu tava fazendo, sabe? Muito louco, mas era legal. Muito massa. Passa aí, por favor, Cícero. Um outro ponto que é super importante é criar metas em conjunto. Então, é muito importante estar muito claro que não é porque a gente está vivendo um período de quarentena que os prazos, que as metas deixaram de ser importantes. Então, de jeito nenhum, continuam sendo tão importantes quanto antes, se não mais, sabe? Então, ter essa consciência junto com o time de estabelecer metas em conjunto. Então, parar para refletir, assim, e eu quero até que vocês respondam. Meu time, e aí se incluam nisso, sabe muito claramente qual é a entrega mais importante da empresa até o final da semana, qual é a entrega mais importante da sua área até o final do dia, o que a EJ tem que ter conquistado até o final do mês, sabe? Tipo, é muito importante que isso esteja claro, porque senão você vai fazer um trabalho, você vai sentar para trabalhar, mas você não vai ter um gol claro. Então, não vai estar claro para você qual é o propósito de você sentar hoje aqui na frente do notebook e começar a trabalhar. E é muito importante que isso esteja claro, sabe? E aí, vocês têm metas delimitadas, vocês têm em mente agora claramente assim, qual é o seu gol até o final da semana, o que você tem que entregar daqui a 3 dias. Isso está muito claro ou ainda está meio nebuloso? Então, para mim, eu ainda estou um pouco confusa com tudo isso, porque eu sou novata e tal, então eu não estou sabendo muito o que é para onde vai, sabe? Então, para mim, tá meio confuso ainda isso, e ainda com essa situação, e a gente não pode estar junto, é um pouco mais complicado. Entendo muito, entendo muito. É muito comum, especialmente quando você está começando, né, ter esse sentimento. E é super importante já chegar para conversar com alguém que você confia na EJ, compartilhar como você está se sentindo, para já na hora as pessoas conseguirem te deixar mais a par do que está acontecendo, sabe? E aí, a partir disso, traçar uma meta junto contigo vai ser super importante. E tem em mente também que essas metas aqui não valem só para o trabalho da EJ, valem também para a vida pessoal de vocês. Então, de repente, vocês podem colocar, sei lá, a gente está preocupado, né? O universitário está preocupado com atrasar o curso aí com o coronavírus. Então, você já pode olhar como é que eu posso, até quanto eu posso descontar de carga horária se eu fizer cursos online, sabe? Então, eu sei que no meu curso aqui de psicologia, vou usar o exemplo, eu posso descontar até 30 horas de cursos com certificado. Então, eu já vi, minha meta é fazer, sei lá, 6 cursos da FGV, que cada um tem 5 horas, aqui na área de gestão de pessoas, para que eu possa descontar a carga horária na faculdade. Então, isso é uma das metas da minha quarentena. Então, isso ajuda a delimitar o que eu vou estudar, isso ajuda eu saber o que é que eu vou fazer naquele dia, sabe? Ter um objetivo claro, com um propósito forte, algo com o qual você se importa. Então, não associar só isso das metas, né, que é muito importante, só a EJ, associar a vida de vocês também. Então, cada um pensar, caramba, qual é a meta da minha quarentena? A meta da minha quarentena é aprender coisas X, Y e Z, é melhorar o meu inglês, é aprender espanhol básico, sei lá, tô inventando aqui. Então, identificar quais são as metas de vocês e se organizarem para isso, sabe, também. Mas é super importante.
uma Passa aí. dica sobre isso, Oi. só um detalhe. Isso de incluir a vida também, tipo, até se dá um exemplo na FAGEP, a gente tem o gamification, a gente tem metas, a gente tem tipo, tudo isso muito claro. Mas para ver como é que a gente está lidando mais pessoalmente, a gente também tem um Instagram interno, e a maioria das EJs aqui eu sei que tem, a Delta tem. E aí a gente combinou logo no começo, o Léo pediu para a gente mandando, que cada pessoa fizesse um vídeo, uma pessoa por dia fizesse um vídeo, dizendo como era que estava a rotina da quarentena, o que era que a pessoa estava fazendo. E aí, tipo, veio dica, tinha gente que acordava e ia tomar um banho de sol, tinha gente que usava aplicativo para meditar, tinha gente que usava aplicativo para fazer exercício. Então, compartilhar as práticas com os outros, assim, também pode tipo, incentivar que a outra pessoa também olhe um pouco para si, e não só para a meta, não só para o projeto que está para fechar, ou uma arte que tem para entregar, alguma coisa assim, né? Top demais. Eu queria compartilhar também uma coisa assim muito engraçada que aconteceu comigo, que foi justamente o que você falou da rotina. Que desde o começo da quarentena eu mantive uma rotina, sabe? E eu não entendia por que as pessoas estavam falando, tipo, tô muito entediada, eu não tenho nada para fazer. E eu, tipo, sempre mantive essa rotina, não sabia que isso fazia, assim, parte da gente, assim, se sentir muito indisposto e tal, no período da quarentena. E aí eu assisti um vídeo sobre um neuro, que é Pedro Calabres, que eu gosto muito dele. Muito bom, eu adoro também. Ele é incrível. E aí ele falou justamente isso, sabe? E aí foi quando eu entendi o porquê que eu não estava me sentindo cansada, não estava me sentindo querendo sair de casa, e não estava me sentindo assim, tipo, como as outras pessoas estavam sempre falando que estava um tédio, eu não estava sentindo isso. E aí quando ele falou que realmente manter uma rotina é o que faz você não se sentir assim, tipo, como se não tivesse nada para fazer, como se quisesse sair de casa, sabe? Foi quando eu entendi que realmente eu manter aquela rotina foi muito importante. E eu não sabia disso antes, sabe? E eu achei muito interessante, assim. E eu consegui entender mais o porquê que que eu não estava me sentindo como as outras pessoas estavam se sentindo. E assim, foi bem legal. Amiga, só Qual foi a recomendação? No YouTube, falou que assistiu qual vídeo? Coloca no chat depois. E como é teu nome? Isso, amiga, se apresenta. Meu nome é Amanda, desculpa, gente. Tu é da Quando eu Dama, entrei, né? ela já tava falando. Eu fiquei, não vou interromper, pelo amor de Deus. Aluna da Damas? Amanda da Damas. Entendi. Coloca no chat a indicação, a recomendação. Coloco. É incrível esse vídeo. E ele fala tanto o que você pode fazer para não seu psicológico não ficar muito afetado na quarentena, quanto ele fala o que... Tem 2 vídeos, né, que eu vi. Quanto ele fala o que acontece quando você se isola socialmente. Então, assim, foram 2 vídeos essenciais para mim nessa quarentena. Porque o primeiro eu entendi o porquê que eu estava me sentindo menos produtiva. E o segundo, eu entendi o porquê que eu não estava me sentindo, tipo, querendo sair, que estava muito ruim ficar em casa e tal, porque realmente eu estava mantendo a rotina desde o começo da quarentena. Mas eu vou colocar para vocês, é um vídeo assim incrível que eu acho que vai acrescentar muito. Top. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Amanda. E isso é muito importante, porque como eu estava dizendo, o ser humano, gente, é um ser de hábitos. Então, imagina, você tinha lá o hábito de acordar cedo, ir para a faculdade, de tarde trabalhar na EJ, de noite chegar, descansar, tem umas RVs, né, que a gente sabe que tem muita RV no MEG. Então, você estava acostumado com isso. E aí, de repente, bum, quarentena. Você está indo dormir 4 da manhã, acorda, passa o dia vendo Netflix. Chega no final do dia, por mais que você tenha dormido muito, passado o dia no sofá vendo filme, chega no final da noite você está cansado, se sentindo desgastado, se sentindo improdutivo, se sentindo meio inútil. Minha gente, não tem coisa pior. Então, tipo, o quanto é importante a gente começar a estabelecer uma rotina realmente para se sentir bem. E falando isso do hábito, é super importante... A psicologia estuda muito isso, né? Psicologia do comportamento. Também tem até um livro que eu acredito que alguns de vocês já possam ter visto, ter lido, né? Que é O Poder do Hábito, que fala sobre como é que funciona o loop do hábito. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Pode só desligar um pouquinho, só para... Desculpa, fui eu. Nada, sem problema não. Então, fala sobre o loop do hábito. Como é que funciona esse looping do hábito? Então, primeiro a gente tem que identificar uma demanda, né? Uma necessidade que surgiu. A gente... Pronto, ela colocou aqui o nome pra gente, o nome do vídeo. A gente tem que identificar uma necessidade.
A partir dessa identificação de necessidade, a gente vai estabelecer uma rotina para suprir isso. O que vai fazer a gente se manter naquela rotina, continuar insistindo nesse estudo, nesse trabalho, é ter alguma recompensa clara. Então, é assim que funciona o hábito do ser humano. A gente tem a necessidade, a rotina e a recompensa. Então, por exemplo, eu sinto a necessidade de conseguir adiantar algum tipo de carga horária, de me capacitar, porque eu sei que o mercado vai estar muito apertado e que o mercado vai estar mais difícil no segundo semestre e eu quero me colocar no mercado. Então, eu sei que eu tenho que desenvolver competências que eu ainda não tenho, que eu tenho que fazer um curso diferente, que eu tenho que adiantar a carga horária da minha faculdade. E aí eu estou falando por mim, essa é a minha necessidade que eu identifiquei. Essa minha necessidade tá fazendo eu ter a minha rotina, que é fazer os cursos online que eu falei para vocês para descontar a carga horária da faculdade, que é eu estudar sobre um assunto novo, estudar mais sobre RH ágil, que é o que eu gosto, e a partir disso eu tenho a minha recompensa. Qual vai ser a minha recompensa? Eu passar menos tempo na federal, glória a Deus. A minha outra recompensa vai ser também compartilhar os meus certificados no LinkedIn quando acabar o curso e mostrar para os profissionais que estão lá no mercado, sei lá, como eu estou me capacitando, isso vai ser legal também. Então, você identificar qual a necessidade que você tem hoje, de acordo com a sua vida, qual a necessidade que a sua Jota tem hoje, que os membros têm hoje, principalmente se você for da área de pessoas, né, que eu sei que tem gente aqui, quais necessidades que o membro da minha Jota tem hoje. Qual rotina poderia ajudar ele a conquistar aquilo, sabe, suprir aquela necessidade, na verdade. E qual tipo de recompensa poderia engajar eles. Então, pensar também as ações para ajudar os membros das EJs com base nesse looping do hábito do ser humano pode ajudar bastante também nessa quarentena, né? Que a gente está indo realmente nas bases, como é que as pessoas funcionam. E aí não tem erro realmente, eu acho que só vai ter a agregar. E aí a quinta dica, né, porque eu acabei saindo um pouquinho do que eu estava falando, em relação a como ter uma rotina mais eficiente, é se manter conectado. Então, como já disseram, muito bem colocado, né, a gente está vivendo um período de isolamento social. Então, por mais que a gente não possa estar tendo esse contato humano presencialmente, a gente não pode deixar que isso também invada a vida virtual. Então, a gente não pode deixar de se comunicar com as pessoas da EJ. Então, até pensar, poxa, qual foi a última reunião que a gente teve descontraída com a galera da EJ, sabe? Tem uma coisa que a gente faz bastante da FEGEP, tipo o time do ano passado, que faz de vez em quando, e eu vou dar a ideia aqui pra vocês, que é do nada, tipo, tá passando o BBB, a galera faz uma live no meio do BBB pra ver quem foi eliminado. Tava passando uma live de algum cantor, a galera cria uma live também pra galera, tipo, só de descontração, só pra galera falar um oi. Então, o quanto pode ser importante fazer uma dessas também, tipo, zero assunto de trabalho, só pra se manter conectado com a galera da EJ, sabe? Uma live bem aleatória, tipo, convidar a galera pra uma chamada de vídeo, uma coisa assim, algo informal. O quanto é importante também a gente ter checkpoints formais da nossa jornada. Então, que tal ter um kick-off semanal? Kick-off é uma reunião de 30 minutinhos que você tem no começo da semana para dar o gás nos projetos. Então, para falar, galera, nosso objetivo é tal, é isso que a gente tem que entregar essa semana, vamos agir de tal e tal modo. Então, são esses pontos de contato que vai fazer você se sentir próximo. Porque, embora você não esteja com a rotina como você tinha antes, né, próxima da galera, lá dentro da EJ, você continua sendo parte da EJ, sabe? E esse é o momento que você tem que mostrar mais do que nunca o quanto você está comprometido com aquele propósito. Passa, por favor, Cícero. Massa. E aí um ponto muito importante também ele tem em mente, embora eu esteja falando aqui que a gente tem que ter uma rotina, que a gente tem que ser eficiente, porque senão a gente vai se sentir mal, e essa ausência de rotina que vai prejudicar a nossa saúde mental, é muito importante lembrar que se você não estiver 100% motivado todos os dias, gente, isso é normal. Estranho uma pessoa que está no meio de uma pandemia 100% motivada 24 horas por dia, aí tem algum problema. Mas, gente, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo uma pandemia. Então, é normal não se sentir bem todos os dias. É normal não se sentir motivado. É normal ficar ansioso sobre o futuro, sabe? Tudo isso é muito normal. E também é muito importante ter em mente que as respostas não existem, né? Então, às vezes, até as EJs vão ter, nesse momento, uma postura de virar para a FEGEP, por exemplo, e esperar uma resposta. Quais são os direcionamentos que a FEGEP vai fazer em relação ao corona? Minha gente, é uma pandemia mundial. Ninguém se preparou para essa pandemia, sabe? As respostas não existem. As respostas estão sendo construídas agora. Então, é muito importante ter isso em mente, tanto para os próprios membros, não esperarem essa postura da própria diretoria da EJ, de uma resposta, como é que a gente vai modificar essa situação, e ter muito claro que não, essas respostas vão ter que ser construídas agora, sabe? As respostas não existem. Isso nunca tinha ocorrido antes. E ter muito claro, principalmente em relação a essa frase aqui, que não tem que ser, esse período não é uma competição de produtividade, não. Você não tem que olhar, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente olha o story e tá todo mundo produzindo, todo mundo postando foto do caderno, todo mundo postando lives,
Toda live que aparece no Instagram você assiste. Toda live, não sei. E, gente, não é uma competição, sabe? Estabeleça as suas metas, identifique o que é importante para você e siga nisso. É muito importante que a gente tenha esse pensamento, senão a gente acaba ficando deprimido sem necessidade, achando que a gente tem que ser supersônico da produtividade e não tem. É um período de pandemia. Você vai ter um momento de ficar triste, vai ter um momento de produzir. Oi, Lu. Desculpa interromper, achei nada. Nada, Vê, pode a falar. gente da Delta gostou do que tu falou, só não sabe escrever. Kick-off, não sei o que é que tu falou, alguma coisa. Escreve no chat Falei, vou pra escrever aqui gente no chat agora. pesquisar e tentar ver pra Delta. Obrigada, Aqui. amor. Nada, kick-off. A galera da FEGEP é bem familiarizada também com esse tipo de reunião de pulso assim. Então, pode perguntar depois que eles explicam, ou eu falo também melhor depois no final. Então, é bem legal. É um tipo de reunião que é bem rápida, você faz no início da semana, só para dar um gás no projeto, só para a galera sentir junto, sentir que tá indo. Então, é bem legal. Recomendo muito que vocês adotem. Então, passa aí, por favor, Cícero. Pode passar também. E aí, outra coisa é que tá tudo bem não se sentir bem todos os dias, né? Como a gente conversou. Mas é importante a gente refletir também que, embora a gente não... que esteja tudo bem, a gente não se sentir bem todos os dias, é importante a gente pensar como é que eu quero me sentir no final desse período de quarentena? Como é que eu quero estar me sentindo, sabe? Então, poxa, será que eu quero sentir que durante... Porque, assim, eu não sei se vocês viram, mas eu vi que aulas e academias e tal já vão ficar fechadas até pelo menos 31 de maio. Até 31 de maio, pelo menos não. Não sei se vai se estender depois ou não. Então, pô, vamos supor que tudo isso vai acabar 31 de maio, começo de junho. Suposição total aqui, minha gente, sem nada sobre previsões de pandemia. Mas vamos supor que vai acabar 31 de maio. Como é que eu quero me sentir no dia 1 de junho, sabe? Sobre isso. Será que eu quero olhar para trás e ver que eu fiquei 2 meses sem produzir nada, parada, vendo uma casa de papel? Não, gente, sabe? Não, eu tenho que colocar metas e descobrir como é que eu quero me sentir no final da pandemia. Como é que eu quero me sentir no final da quarentena? Eu quero me sentir que, pô, eu tive meu momento de reflexão pessoal acerca desse momento que a gente está vivendo. Eu tive momentos de improdutividade, claro, é uma pandemia, mas eu também produzi, eu também consegui fazer aquele curso que eu queria. Eu desenvolvi uma nova habilidade. Então, fazer essa reflexão. No final da pandemia, no final daqui a 1 mês e meio, como é que eu quero estar me sentindo? O que é que eu quero ter conquistado, sabe? E ter esse marco aí realmente para poder se motivar. E aí, essa reflexão é super importante, especialmente na perspectiva de que todo mundo é um líder informal dentro da EJ, né? Todo mundo é responsável por ter esse papel de liderança. E é muito importante que, nesse momento, a gente seja mais bússola do que cronômetro. E o que é que isso quer dizer? Nesse momento que a gente está vivendo, de tanta instabilidade emocional, de tanto caos, né, na verdade, a gente tem que ser uma bússola. Então, a gente tem que estar ali lembrando todo mundo do propósito da EJ. A bússola mede a direção dos locais, né? Onde é que é o norte? Qual é o propósito da EJ? Qual é a meta? Onde é que a gente quer chegar no final do ano? Então, os líderes informais, os líderes formais, têm que estar pensando nesse sentido. Qual é a direção que a gente está seguindo? E não necessariamente no cronômetro. Então, não aquela pegada que a gente pensou de ficar preocupado em quantas lives você vai assistir, em ser extremamente produtivo, 100% de produtividade aqui no talo, todos os dias. Não. Esse é o momento da gente ser bússola, pensar na direção, pensar no propósito, pensar no como, mas não se preocupar tanto com esse cronômetro de produtividade exacerbada, porque é normal ter picos de improdutividade nesse momento. E aí agora é uma reflexão que eu quero bater um papo com vocês. Isso aqui é totalmente reflexão. Se der, todo mundo até já abre o microfone para a gente conversar sobre isso. O que é que eu quero saber? Como é que vocês acham que esse período que a gente está vivenciando hoje vai influenciar o modo de trabalho nas empresas de forma geral? Eu tenho o meu palpite aqui de como eu acho que o que a gente está vivendo hoje, de um home office, dessa pegada de trabalho remoto, né, de até profissões que tradicionalmente não viviam essa realidade, como é que vocês acham que isso vai influenciar lá no segundo semestre, pós-quarentena, a forma de trabalho tradicional? Queria saber o que é que vocês acham. Não tem resposta certa e errada, não. Aqui é palpite. Então, eu posso começar? Claro. Eu acho que, assim, a necessidade faz o homem, né? Aquela velha história. Então, eu acho Menina, que... tu é fina. Adorei essa frase. Obrigada. Então, eu acho que, assim, por isso, as pessoas vão achar novas maneiras de trabalho, sabe? Novas maneiras de entregar o produto a quem precisa. Então, assim, restaurantes vão começar a abrir mais delivery. Eu acho que as pessoas vão começar a instalar programas que elas possam
consigam trabalhar em casa. Por exemplo, assim, meu pai é contador e eu trabalho com ele, apesar do meu curso não ter nada a ver com contabilidade, mas é só assim, porque eu estou no começo da faculdade, então eu só estou pegando algumas experiências. E ele tinha, por sorte, tinha um programa que ele consegue trabalhar em casa. Mas, por mais que ele tenha esse programa, as empresas, elas precisam funcionar para ele poder receber, sabe? Por mais que ele trabalhe, não adianta nada. Ele está trabalhando em casa e as empresas que ele serve o serviço não estarem produzindo nada, sabe? Porque não vão pagar para ele. Então, assim, nesse momento, não só a gente ficar em casa para se unir e não espalhar, mas também precisa dessa ligação de empresas para que todas elas funcionem. Então, eu acho que as pessoas vão, nessa filosofia de a necessidade faz o homem, vão tentar achar uma forma diferente. É um momento que a gente vai inovar realmente, um momento de inovação, para ter, assim, um novo estilo de vida que caiba nesse isolamento social. Então, minha opinião aí, de realmente as pessoas vão tentar se encaixar isso. Não, porque, assim, numa necessidade a gente tem que se encaixar aquela dificuldade, não a dificuldade tem que se encaixar na gente. A vida é isso. Então, assim, realmente eu acho que vai ter muita empresa inovando para esse ramo mais tecnológico, porque essa pandemia vai ensinar muito isso, que a gente precisa não pode estar parado, sabe? A gente tem que estar produzindo e achar uma forma de entrar e se encaixar para poder produzir nesse meio. Com certeza. Amandinha, Oi. Eu estava conversando sobre isso com as minhas diretoria agora à tarde, inclusive, que, tipo, tem vários pontos negativos, mas não tem como, essa quarentena, esse período que a gente está vivendo, mas não tem como a gente não olhar também, de certa forma, para os pontos positivos que a gente pode estar coletando, tirando, sabe? Para não ser só, tipo, tudo muito ruim, não. Tem alguma coisa que a gente pode aprender. E a gente conversando sobre isso, a gente viu que se a gente conseguir estruturar um serviço que seja tipo home office, a gente consiga ser online, consiga fazer uma call com um lead virtualmente, nesse sentido, a gente conseguir fazer dessa forma. Agora, na quarentena, a gente pode expandir nosso serviço para todo o país, porque não fica só limitado a reunião presencial e ter que ir lá e tudo mais. Não, eu posso simplesmente fazer uma videochamada, fazer uma call com ele e estruturar tudo e depois mandar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, é possível a gente fazer isso com vários dentistas e eu acho que essa é a nossa realidade hoje, dentista, né? Mas, assim, de modo geral, as empresas juniores que trabalham com consultoria, têm essa possibilidade agora. Então, eu estou vendo como uma oportunidade de a gente estar desenvolvendo dessa forma para quando tudo isso acabar, se Deus quiser que seja logo, a gente consiga, sabe? Ser tanto o presencial quanto o chamada. Vai ser uma quebra do tradicional. Desculpa. Não, pode falar. Não, era só isso que eu queria, tipo, completar. Realmente, vai ser uma quebra do tradicional de antes. O que antes a gente precisava daquela coisa de tá todo mundo reunido e tal, a gente vê que a gente consegue, de outra forma, ter essa reunião, sabe? Eu acho que muitas empresas que hoje prezavam por, tipo, ter uma sede muito grande, por ser tudo muito grande, vão perceber como conseguem funcionar de maneira mais enxuta. Porque, quer queira que não, grandes empresas têm tipo, um espaço muito grande, tem muitos funcionários, enfim, tudo isso são custos altos. E aí eu acho que muita empresa agora está percebendo que consegue funcionar de uma forma muito mais simples do que eles imaginavam ser necessário, sabe? Exatamente, eu também acho. Eu acho que, na verdade, embora de uma forma bem impactante, né, o coronavírus está vindo como um catalisador da transformação digital para as empresas. Então, ele está acelerando essa transformação.
Então, aqui no MES, a gente já está um pouco acostumado com o trabalho remoto, né? A fazer home office. Mas tem muitas empresas do segmento profissional que iam passar por essa transformação para um futuro e estão tendo que passar agora. Então, é muito a gente ter essa perspectiva de que a gente está vivendo hoje o cenário de quarentena, em que os trabalhos, as formas de trabalho estão tendo que se adaptar e que muito provavelmente, gente, as formas de trabalho não vão voltar a ser como era antes. Isso não significa que só vai existir home office, que só vai existir esse trabalho um pouco mais distante, né? Não distante, a gente sabe que pode ser totalmente perto, né, de forma virtual, mas distante fisicamente. A gente vai começar a trabalhar de forma muito mais comum com esses dois tipos de trabalho, o presencial e o home office nas empresas de segmento muito tradicional, que provavelmente só iriam viver essa realidade mais para frente, né? Então a gente viu que o primeiro setor a trabalhar de forma remota, de forma distante das séries físicas foram os setores administrativos, né? E porque isso já não era um rito comum, pelo menos de um dia na semana, em setores tradicionais como indústria, varejo. Então a gente já vê que o coronavírus, né? Se a gente puder achar pontos positivos aí no meio desse caos que a gente está vivendo, é essa aceleração dessa transformação digital dentro das empresas, que também é super importante. E aí, pessoal, isso foi um pouquinho do que eu tinha para conversar com vocês hoje. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário sobre algum dos pontos que eu falei, para a gente trocar uma ideia aqui sobre isso. Eu tinha um comentário sobre essa parte de empresa, que assim, eu vejo que realmente tem muita empresa que está se adaptando, que consegue adaptar para o home office, mas eu também vejo que existem muitos segmentos que não conseguem e que, por exemplo, em relação a restaurantes, eles conseguem colocar para delivery e houve um movimento para ajudar esses restaurantes, mas acaba que o foco, aquele site apoia um restaurante, o foco acabou sendo mesmo assim nos maiores e com certeza eles também precisam pagar as contas, manter os funcionários, mas eu acho que muita gente está esquecendo dos menores, sabe? Tipo, um salão de beleza não consegue adaptar o serviço dele para o home office, então também entra um pouco a preocupação nesses outros setores, sabe? E em relação à Delta, achei muito mal o que a Ana falou, porque foi uma coisa que o Léo comentou hoje comigo, a gente estava conversando, e eu falei, uma coisa que o Léo falou foi que realmente a gente pode estar levando isso para muitos dentistas de todos os estados. Ela fez, eu pensei nisso ontem. E isso é muito massa, porque por mais que a gente tenha agora, que é vender perto, e a gente quer muito se federar, mas a gente vê como é difícil para um dentista essa situação, porque o dentista é justamente uma dessas categorias que não consegue adaptar. Ele precisa atender para ganhar dinheiro. Então, é muito massa a gente estar conseguindo ajudar e atingir mais dentistas, sabe? Não se restringir na Pernambuco. Top demais. Totalmente. Tem segmentos que não conseguem trabalhar no home office, que não conseguem trabalhar de maneira remota. E é muito importante a gente sempre pensar, né? Utilizar essa posição também do Movimento Empresa Júnior, que é um movimento empreendedor criativo, para pensar que tipo de solução a gente pode levar para o mercado. Então, a gente sabe já também que no segundo semestre, até fugindo assim um pouquinho do assunto, dificilmente vão ser vendidos os mesmos projetos que as EJs já tinham, porque a demanda do mercado vai ser completamente diferente. Então, quais são os serviços que a gente pode criar hoje que vai ajudar a sociedade no período pós-quarentena, sabe? Quais novos serviços podem ser criados? Qual vai ser o novo propósito da nossa EJ? Qual vai ser? Será que vai mudar algo em relação ao nosso propósito até o final do ano? Será que a gente vai ter uma cartela de serviços diferenciada, sabe? Para atender essas novas necessidades do mercado? Então, acho que assim, tipo, eu até tive um momento conversando com a galera da Brasil Júnior segunda-feira, e essa foi uma reflexão que eu tive, né? Ano passado, a gente falava muito que em 2019 foi um ano de adaptação ao novo planejamento estratégico da rede, e que 2020 seria um ano de consolidação do planejamento estratégico da rede. E o quanto é importante a gente começar a estudar sobre a imprevisibilidade das coisas também, né? E o quanto os planejamentos estratégicos têm que ser flexíveis. Porque, na verdade, esse ano vai ser um ano de adaptação novamente. Vai ser um ano de muita criatividade para as federações, de muita criatividade para o movimento Empresa Júnior como um todo. Porque, de novo, é um ano de criatividade, é um ano de adaptação. Então, lá no finalzinho do ano passado, ninguém ia imaginar que a gente ia viver uma pandemia, sabe, em 2020. Mas a gente está vivendo e a gente tem que tirar muitos aprendizados acerca disso. Então, como a minha empresa pode mudar mais rápido? Como a minha empresa pode sobreviver em cenários difíceis? Que tipo de leitura a gente tem? Que tipo de repertório a gente tem que criar para poder ser mais criativo nesses momentos de crise, né?
Então, acho que 2020 está vindo ensinar muita coisa pra gente. Uma delas é que a gente tem que mudar mais rápido. Então, acho super legal vocês já pensarem aí, verdade, tipo, poxa, o dentista é uma pessoa que não pode trabalhar de forma remota, né? É um cuidado muito pessoal, é um cuidado muito próximo do paciente. Então, que tipo de novidade a Delta pode trazer aí no segundo semestre para a rede pernambucana, sabe? Que tipo de novidade pode trazer para ajudar essa categoria? Então, acho que é muito importante a gente também olhar para o movimento de empresa júnior nesse momento como um movimento criativo mesmo, sabe? Que pode muito ajudar a sociedade no segundo semestre. Então, acho que é legal a gente exercitar isso aí. Nossa. E eu gostei disso que você falou agora. Eu estava vendo um TED essa semana, eu esqueci o nome do rapaz, mas ele falava muito sobre motivação. E ele falou de uma estratégia que a empresa dos Estados Unidos, se eu não me engano, adota, que é ter um dia para cada membro trabalhar no que ele quiser. Isso estimula demais a criatividade e foi a partir disso que surgiram as grandes ideias. E eu acho que isso seria muito massa para a gente estar aplicando em relação a essa inovação para os dentistas, porque seria algo que ajudaria muito e que com certeza muitas pessoas iriam adotar, porque é como o nosso professor orientador falou, a gente está passando por esse período, não sabe quando vai acabar. E mesmo quando acabe, ninguém vai correr, todo mundo vai para o dentista no outro dia. Não vai ter um período ainda para tudo voltar ao normal. Então, acho que é massa. Seria massa fazer isso. Top demais. E aí, galera, eu queria deixar 2 sugestões para vocês. Eu vou escrever aqui no chat também, mas é de 2 cursos online, ó, aí, para fazer nessa quarentena, que eu acho que vão ser bem legais. O primeiro é um curso online do LinkedIn, que é sobre trabalho remoto. É um curso gratuito, os 2 que eu estou falando. E normalmente ele é pago e o LinkedIn abriu de forma gratuita durante a quarentena, que é trabalho remoto, colaboração, foco e produtividade. Eu vou deixar o nome aqui no chat, e vocês é só jogarem no Google, vocês vão achar, tipo, é a primeira coisa que aparece. E o segundo é um curso da Perestroika, que vai abrir muito a mente de vocês, que é super legal. A Perestroika é uma empresa massa, muito criativa, que fala sobre trabalho em rede. E o curso é Economia Colaborativa, Pensamento em Rede e Interdependência. Então é muito legal para a gente expandir a mente também e pensar como a gente pode se adaptar a esse novo mundo. Eu vou digitar no chat agora aqui para vocês. E foi massa, adorei o papo da gente. E queria saber se vocês têm alguma última dúvida aí pra gente conversar, enquanto eu digito aqui para vocês os cursos. Perfeita. Aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para falar? Eu vou agradecendo aqui de antemão a Amandinha, linda, incrível, maravilhosa. A gente já conhece ela de muito, a gente tinha plena confiança que essa conversa ia ser muito boa. E aí eu queria deixar para vocês que esse encontro está sendo gravado e ele vai estar disponível junto com diversos outros conteúdos incríveis lá na plataforma da Educação Empreendedora. Então, quem não se cadastrou ainda, se cadastra, porque lá tem conteúdos tipo esse, dos conteúdos mais variados, eles estão separados em categorias. Então, é uma plataforma muito importante para, às vezes, a gente quer saber de alguma coisa e tem ali um treinamento, tem uma capacitação, tem um conteúdo, tem alguma coisa que já foi lida. Então, não só tem vídeo lá tem podcast, tem e-book, então tem diversos formatos. Esse que a gente vai postar agora de saúde mental vai ser em vídeo, mas tem outros que são em podcast, para quem gosta, em e-book, para quem gosta de ler também. Então, tem muita coisa massa lá. Top. Obrigada pelo convite, Cícero. Sempre um prazer bater um papo com vocês. E é isso, galera. Se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, podem pedir meu contato para Cícero. E deixei os 2 cursos aqui no chat. Dei uma pesquisada, porque eu fiz já os 2. É muito legal, vale a pena dar uma olhada. Indiquem para a galera das EJs também, coloquem lá como sugestão. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo para vocês.